Olá, boa tarde. Terça-feira, 21 de junho e já estamos no ar com seu Sem Censura Pará de todas as tardes. Sempre com reapresentação a partir das 11 da noite, também pela TV e Portal Cultura. Sejam todos bem-vindos. Começamos falando sobre o uso da cannabis sativa, a maconha, para fins medicinais. A discussão é antiga e polêmica. Para debater o assunto, no programa convidamos o neurocirurgião Francinaldo Gomes. Também batemos um papo com Bia Viana, integrante do movimento Pedala Mana. O grupo trabalha o encorajamento das mulheres para o uso das bicicletas aqui em Belém. E divulgamos a campanha Junho Vermelho de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Nossa conversa é com o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra. Ele também fala dos trabalhos do Hemocentro e esclarece todas as nossas dúvidas sobre doação, ato que salva vidas. Quem recebe sua participação pelas nossas redes sociais é a produtora de TV, Júlia Martins, que eu roubei da redação do Jornalismo Cultura e trouxe para o Sem Censura momentaneamente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para você que nos assiste em casa. Obrigada pela sua companhia. Se quiser participar do nosso programa, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp no número 988957957 ou nos mencione no Twitter, @semcensurapa. Então, olha só, você sabe que o nosso programa é ao vivo todas as tardes, com uma reapresentação noturna, sempre a partir das 11 da noite. Aqui em nosso estúdio, nós estamos exibindo desde o início da semana esta linda peça, produzida pelas oficinas do Curro Velho Casa da Linguagem, oficinas de cerâmica, e na próxima sexta-feira, para os participantes ao longo da semana, será feito o sorteio. Então, ligue e mande o seu recadinho, nem que seja recadinho do coração, aqui para o Sem Censura Pará. Vamos então ao primeiro assunto do dia. A maconha é uma das drogas mais famosas e viciantes que existem. Por conta disso, a cannabis sativa, nome científico da planta, tem uma imagem ruim, considerada sempre perigosa. Mas o que poucos sabem é que para certas doenças, a cannabis sativa pode ser uma salvação. Com a recente notícia de que o Supremo Tribunal de Justiça autorizou que 3 brasileiros cultivem essa planta para fins medicinais em território nacional, vem à tona novamente uma discussão polêmica. Como a erva pode ser usada na medicina? Seu uso para fins medicinais deve ou não ser totalmente liberado? Quais os reais efeitos dela no organismo, especialmente para quem tem problemas neurológicos? Para debater o assunto, conversamos agora com o neurocirurgião Francinaldo Gomes, que está de maneira remota, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Bem, doutor Francinaldo, seja bem-vindo ao Sem Censura. Sempre um prazer muito grande a gente poder conversar com o senhor. Mas vamos lá. Quais os princípios ativos da cannabis sativa que, para uns, ela é prejudicial, mas para outros, ela pode, de uso moderado ou não, ser considerada eficaz para o tratamento de saúde? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, telespectadores. É sempre um prazer enorme estar participando aqui do Sem Censura e falando de um tema tão atual, né, e tão polêmico quanto o uso dos derivados da cannabis para tratamento de determinadas doenças. Bom, Vanessa, eu vou começar dizendo o seguinte: se o canabidiol, que é o principal princípio ativo, né, da maconha, viesse da cana-de-açúcar, ninguém iria achar estranho, ninguém iria, digamos, meio assim que se sentir, talvez, ter uma ideia errada sobre o medicamento. Para começar, dentro da planta, né, da cannabis, existem vários princípios ativos. E o interessante é que muitos deles só são ativados quando a planta é aquecida. Daí o hábito de fumar, então, libera determinadas substâncias que têm o efeito chamado recreativo. Para o uso medicinal, na verdade, é retirado o óleo, e a base dele principal é o CBD, que é o canabidiol. Esta substância não tem nenhum efeito recreativo, nenhum efeito alucinógeno e não causa dependência, nenhum tipo de efeito recreativo no organismo das pessoas. Também tem um segundo componente que é retirado, que tem uso terapêutico, que é o tetrahidrocannabinol, que é o THC, usado para algumas doenças bem específicas, como as dores crônicas, por exemplo. Esses componentes são retirados mediante processos específicos que não envolvem o aquecimento da planta e, portanto, ele não contém na composição deles as substâncias alucinógenas,
tornando o uso do canabidiol e do tetrahidrocannabinol bastante seguro para determinadas patologias a que ele se destina. Qual é o destino da maconha, então, para tratamento de saúde? Bom, é muito interessante, Vanessa, porque os derivados da cannabis atualmente são usados para uma gama de patologias, sendo as principais as doenças neurológicas. Então, eu vou listar algumas delas aqui, as quais se usam. As epilepsias, alguns tipos específicos de epilepsias, doença de Alzheimer, por exemplo, doença de Parkinson, doenças psiquiátricas como transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que têm problemas com sono, pessoas que têm problemas de dores crônicas, por exemplo, aquelas pessoas com doenças como a fibromialgia, por exemplo, que acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, algumas doenças reumatológicas, algumas doenças oftalmológicas, algumas doenças odontológicas e também para uso em alguns pets, né, que são os animais de estimação. Então, ela tem um uso muito amplo hoje, claro, nem todos ainda têm evidência científica convincente, mas uma vez que todas as possibilidades terapêuticas convencionais foram esgotadas, então, mediante o uso da documentação adequada, o paciente, então, mediante a prescrição médica, pode fazer o uso devidamente do medicamento. E são muitas patologias que se tem estudado hoje, até para algumas doenças neoplásicas, né, como cânceres, por exemplo, já tem alguns trabalhos mostrando que o canabidiol pode ajudar. Então, o uso é muito amplo e necessita de uma avaliação médica criteriosa e a documentação adequada para que o medicamento possa ser adquirido. Doutor, início do ano eu tirei férias e, em passagem pela Suíça, nós passamos por uma loja chamada Cannabis. E na frente da loja, aquele cheiro peculiar da erva sendo queimada. Claro que ninguém estava fumando lá, mas a quantidade de produtos que tinha nessa loja era excepcional. Shampoos, óleos essenciais, pasta de dente, absolutamente tudo. E nós fizemos a pergunta para ele se nós teríamos algum problema de comprar aquele produto e trazê-lo para o Brasil. Ele disse, olha, eu não recomendaria, que pode ser que vocês tenham algum tipo de problema em alfândega. Quais seriam os países que já utilizam o canabidiol como remédio para tratamento de várias doenças? Bom, os pioneiros, né, são os países europeus, como a Holanda, por exemplo, a própria Suíça. Tem os Estados Unidos também, já é bastante. Inclusive, eu estive há 3 anos, pouco antes da pandemia, na Flórida, e dentro de um shopping center tinham vários quiosques ao longo do trajeto do shopping center, vendendo produtos, cremes, sprays, pomadas, óleos essenciais, como você mesmo colocou, porque nesses países o uso já tá, a liberação, né, para o uso já está bem avançada. O Brasil também já avançou bastante, viu, Vanessa? Inclusive hoje você já pode comprar o canabidiol nas farmácias, na farmácia da sua esquina, mediante a prescrição médica devidamente feita. Então, para ver quanto que a gente já avançou de 2017 para cá, que foi quando foi liberada a importação, nós já demos muitos avanços. E esse avanço que você colocou aí, que é a autorização pelo STJ do cultivo para famílias, porque até então o cultivo era liberado para algumas instituições, representa um avanço ainda maior, no sentido de popularizar mais o uso e baixar o custo, que hoje é o grande impeditivo. E tem várias formulações, Vanessa. Tem cremes hoje, tem patch, né, que é aqueles que você gruda em determinada região do corpo, tem spray nasal, tem pomada, tem o óleo, tem comprimido. Agora, os que mais se usa frequentemente são o óleo e o spray nasal para aquelas pessoas que têm crises convulsivas que demoram muito tempo para sair. Então, o spray nasal para alguns pacientes tem sido usado também. Está chegando um monte de participação para o senhor, mas eu não posso perder o fio da meada. Existe contraindicação para o uso da cannabis? Então, por incrível que pareça, Vanessa, nós já temos, interessante, né? Nós já somos, a nossa natureza já tem o sistema endocannabinoide, que a gente chama, já existe no nosso corpo, nós mesmos produzimos
substâncias análogas ao canabidiol, são chamados canabinoides endógenos. E esse sistema, ele é um sistema que ele tem suas próprias vias, seus próprios corredores, seus próprios componentes. Então, quando a gente introduz o tratamento com óleo de cannabis para uma pessoa, esse tratamento ele já vai usar um sistema que já existe. E por conta dessa peculiaridade, isso faz com que o tratamento atual seja bastante seguro, com pouquíssimos efeitos colaterais e também não competindo com os demais tratamentos em que a pessoa, por exemplo, já esteja fazendo, como medicamentos para dormir, medicamentos para convulsão, medicamentos, por exemplo, para dores crônicas. Então, o canabidiol ele não interage com esses medicamentos, o que o torna o uso dele bastante seguro. O único efeito colateral que é relatado é quando a pessoa usa remédios tarja preta, como o diazepam, por exemplo, ou o nitrazepam, remédios que são prescritos com receituário azul, ele pode aumentar o efeito desses remédios e causar muita sonolência. Mas isso basta você ajustar a dose, que aí você consegue equilibrar os efeitos. Tirando isso, basicamente, os outros efeitos são praticamente insignificantes. Perfeito. Vamos à participação do público para o senhor. Vamos lá. Júlia. O Diogo Santos, do bairro dos Jurunas, ele fala que já há comprovação dos benefícios da cannabis em várias doenças, mas ele quer saber por que é tão difícil discutir sobre o assunto. Pronto. Bom, nós vivemos num país católico, né, altamente religioso. Sim. E no qual a imagem da cannabis, né, da planta, sempre foi muito estigmatizada. Mas eu desafio aqui qualquer pessoa a me mostrar alguém que tenha morrido pelo uso de cannabis. Tá? Por quê? Porque morrem muito mais pessoas que usam álcool, morrem muito mais pessoas com diabetes pelo hábito de comer o açúcar, por exemplo, morrem muito mais pessoas por outras intoxicações exógenas do que com o uso da cannabis, porque ela é uma planta que, do ponto de vista de toxicologia, ela é muito pouco prejudicial. Mas, infelizmente, criou-se uma imagem totalmente estigmatizada da planta. E, dado isso a aspectos religiosos e políticos, que a gente não pode negar, sim, a questão toda aí da proibição ao uso, isso faz com que as pessoas criem certo tabu de falar do uso medicinal dela. Mas eu repito o que eu falei no começo da nossa matéria. Se o canabidiol viesse da cana-de-açúcar, ninguém iria achar estranho. Mas na nossa história médica, é muito comum que remédios venham de plantas, né? Por exemplo, o Aécio, o Melhoral, vem do salgueiro, né? Que é o Salix alba, o ácido salicílico. E várias outras, eu posso citar aqui uma infinidade de plantas que retirados determinados componentes, têm uso medicinal. Com a cannabis não é diferente. O canabidiol, como eu já falei antes, não tem nenhum efeito alucinógeno, embora isso seja muitas vezes relacionado pelas pessoas, pelas famílias e pelos pacientes que tendem a usar. Mas isso é apenas um tabu que, ao longo do tempo, já está sendo derrubado. Sim. E está ficando cada vez mais tranquilo de se usar. Mais participação do público. O professor Mauro Rocha, em Ananideu, ele quer saber se para qualquer pessoa com doença cardíaca existente, os riscos não aumentam com os derivados da maconha. Boa. Então, professor, excelente pergunta. Nós não temos evidência de que isso aconteça. Embora a gente saiba que o canabidiol pode atuar na parede dos vasos sanguíneos, inclusive ajudando no controle da pressão arterial. Ele relaxa os vasos sanguíneos e, ao relaxar os vasos sanguíneos, a gente consegue que a pressão diminua. Claro que ele ainda não é usado como antihipertensivo, ainda necessitam de muitos estudos para que um dia talvez ele possa ser usado. Mas até onde a gente sabe, não há aumento do risco cardiovascular com o uso do canabidiol. Mais participação chegando. O professor Newton César, da Cidade Nova, ele pergunta: existe a possibilidade de, em pouco tempo, a cannabis ser usada para as dores crônicas como fibromialgia, hérnias e outras que já têm medicamentos, já que não fazem tanto efeito? Boa. Excelente a sua pergunta. Não é nem se existe a possibilidade, Vanessa, nós já usamos. Eu tenho vários pacientes que eu trato de fibromialgia, que inclusive estavam dependentes dos opioides, né? Daquelas substâncias como, por exemplo, a morfina, o tramal, a codeína e outras, que causam muitos efeitos colaterais, inclusive,
que a gente consegue, com a introdução dos derivados da cannabis, e aí nesse caso teria que ter um pouco de THC na composição, a gente consegue inclusive deixar a pessoa sem os outros medicamentos. Então a gente já usa, já é de praxe, está usando, claro, sempre seguindo critérios médicos rigorosos de seleção para poder ver se realmente é fibromialgia, se não é uma outra doença que a gente sabe que pode confundir. Mas uma vez feito o diagnóstico e uma vez comprovada a falha do tratamento convencional, nós já utilizamos sim para o tratamento não só de fibromialgia, mas de outras doenças que causam dor crônica, como algumas lombalgias, algumas pessoas que têm esclerose múltipla, dores de cabeça crônica, aquelas enxaquecas que não melhoram com nada, que perturbam a vida da pessoa. A pessoa já usa 3, 4, às vezes 5 medicamentos, se não melhora, a gente já usa e com excelentes resultados. Desculpe a pergunta que eu vou lhe fazer, doutor Francinaldo, mas fumar um baseado tem o mesmo efeito de consumir um medicamento feito à base de canabidiol ou THC? Excelente pergunta, Vanessa. Quando você fuma a planta, né, aí você ativa nela uma série de substâncias que necessitam do aquecimento, né, para poderem existir. Então, aí você terá o efeito recreativo adicionado ao efeito terapêutico, porque o canabidiol continua existindo, o THC também. Algumas pessoas relatam isso, né, e foi daí então que veio o uso medicinal. Pessoas, por exemplo, com doença de Parkinson, que ao fumar um baseado paravam de tremer, né? Pessoas com crise convulsiva, que ao fumarem um baseado diminuíam as crises. Então foi daí que veio toda essa ideia e esse estudo aí que hoje, né, está no nível que chegou aqui. Mas tem os efeitos sim, só que acrescido sim do efeito recreativo, que esse sim é um efeito que não é, digamos assim, benéfico para a pessoa, por uma série de questões aí relacionadas à dependência, transtornos psiquiátricos e etc. Mais participação do público. A Selma Campos, do bairro do Marco, pergunta qual o benefício do canabidiol para a pessoa que tem doença de Alzheimer. Boa. Excelente a sua pergunta. Então, hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma demência, né? Uma das demências, aliás, a demência mais comum, e que ela causa na pessoa uma perda das funções cognitivas, principalmente a memória. Então, a pessoa vai esquecendo fatos do dia a dia, vai esquecendo nome de pessoas, vai esquecendo lugares, vai esquecendo até de se vestir, e esquece o que comeu e etc. Mas, além disso, acontecem também sintomas como alteração do sono, então a pessoa passa a trocar o dia pela noite, às vezes ocorre agressividade, ocorre também alucinações, delírios e uma série de alterações que prejudicam tanto a pessoa quanto os familiares que têm que cuidar daquela pessoa. O tratamento hoje da doença de Alzheimer ele é muito limitado, existem pouquíssimos medicamentos já utilizados e esses medicamentos fazem efeitos por um período muito curto de tempo, enquanto a doença continua evoluindo. Quando você introduz o canabidiol, e para alguns pacientes o THC junto, costuma ocorrer melhora nas alucinações e na agressividade, então a pessoa fica mais calma, melhora o sono, então a pessoa tende a dormir melhor, e melhora também alguns aspectos da cognição, inclusive a memória. E muitos pacientes param de piorar durante um determinado período de tempo, uma vez que a gente sabe que a doença de Alzheimer é progressiva, mas o simples fato dela estagnar por um período longo de tempo já ajuda bastante na recuperação, uma vez que a gente está diante de uma doença que ainda não tem cura. Então ela melhora esses aspectos, o sono, a agressividade, as alucinações e a memória. Doutor Francinaldo, de vez em quando pinta aqui pelo Sem Censura um neurocientista, ele é metade brasileiro, metade português, e ele sempre participa com a gente diretamente de Portugal. E ele tem falado o seguinte, que o uso exagerado da tecnologia está fazendo com que o cérebro se torne mais preguiçoso. Por consequência disso, a perda de memória será algo muito frequente nos próximos 10, 20 anos. Isso quer dizer que, com uma sociedade envelhecendo, com a quantidade de pessoas com demência, né, originária da falta de uso da memória, o uso do canabidiol pode se tornar algo mais frequente, mais comum? Bom, Vanessa, em primeiro lugar eu quero dizer que eu discordo do colega, eu também sou neurocientista, pela seguinte questão, tá?
A tecnologia, ela não limita, ela não diminui a nossa capacidade, muito pelo contrário, ela expande a capacidade humana. Hoje nós somos capazes de fazer muito mais coisas, inclusive na área médica, cirurgias com robôs, cirurgias com microscópio, cirurgias de altíssima precisão, através do uso da tecnologia. E é muito comum a gente achar que a tecnologia vai substituir o ser humano, que vai deixar o cérebro mais preguiçoso. Mas o nosso cérebro, Vanessa, ele foi criado com um único objetivo: criar. O nosso cérebro, ele não foi criado para armazenar, para fazer trabalho braçal, ele foi criado para pensar. Então, a tecnologia, ela nos alivia da carga de termos que armazenar. Então, hoje a gente não precisa mais saber número de celular, não precisa saber mais nome de rua, porque isso é armazenado num dispositivo, um smartphone, por exemplo. E o nosso cérebro fica livre para fazer o que a natureza quer, que ele cria, nós criamos. Nós temos agora tempo livre e espaço livre para a gente poder usar desenvolver toda a nossa capacidade de pensar em várias coisas que nunca foram pensadas, porque antes a gente estava ocupado armazenando coisas, né? Então, eu acho que muito pelo contrário, não vai tornar o cérebro preguiçoso, não, vai tornar o cérebro mais criativo. E isso é no que eu acredito, é o que a ciência tem mostrado. Com relação ao canabidiol, sim, né? Agora, é claro, a tecnologia traz um pouco mais de estresse, né? Inclusive, saiu um trabalho atual sobre o metaverso, né? Aquele ambiente virtual onde a gente pode fazer as coisas como se fosse na realidade, né? Realidade aumentada, e mostrou que as pessoas que hoje estão atuando no metaverso estão desenvolvendo mais depressão, mais ansiedade, mais insônia. Isso é natural de uma nova tecnologia que está entrando no mercado, que as pessoas ainda não se adaptaram. E aí sim, o canabidiol pode sim ajudar essas pessoas a se adaptarem a essas novas tecnologias. É bem provável que com a diminuição dessas barreiras para o cultivo, para a produção e para a industrialização, ele se torne mais barato, e aí qualquer pessoa poderá usar, tal como já se faz em alguns países aí europeus e nos Estados Unidos. Perfeito. Participação do público chegando. O Milailson de Canudos quer saber se o canabidiol serve para quem tem problema de asma. Bom, você pode repetir o nome do colega, por favor? Ilailson. Oi, Ilailson, excelente. Ilailson, a gente sabe que o canabidiol hoje é um potente anti-inflamatório, tá? É um potente. E a asma, por ser uma doença inflamatória, alérgica, né, de fundo alérgico, ela pode sim se beneficiar. Ainda não temos evidência científica disso. Por quê? Porque a forma de aplicar o medicamento para quem tem asma teria que ser na forma de spray inalatório, né, já que a asma é uma doença restrita aos bronquíolos pulmonares, na região dos pulmões que canaliza o oxigênio. Então, como essa forma ainda não tem de se usar, a gente ainda não consegue avaliar a real eficácia. Mas do ponto de vista de mecanismo de ação, dele ser um potente anti-inflamatório, tudo indica que sim, ele deve beneficiar sim as pessoas que têm asma. A gente só precisa descobrir uma forma de fazê-lo chegar na região em que ele precisa agir, através de um spray que a gente ainda não tem. Spray inalatório, né? Já tem spray nasal para aplicação direta no nariz, mas não para inalação, como, por exemplo, para quem tem asma. Mas eu acredito que isso seja apenas questão de tempo e de tecnologia aí para a gente estar desenvolvendo essas formas. O tratamento à base de cannabis é considerado um tratamento caro? Depende, né? Tem pessoas que gastar aí 250, 300 reais por mês não vai impactar no orçamento, mas para muitas pessoas isso pode ser impactante. Agora, o que a gente tem que levar em consideração, Vanessa, é o seguinte: a pessoa, para chegar no tratamento com óleo de cannabis, ela já está tomando vários remédios, que também não são baratos. Então, eu recebo pacientes aqui que estão tomando 4, 5 anticonvulsivantes, que eles gastam mais de 600 reais por mês com os anticonvulsivantes. Pessoas, por exemplo, com demência, que usam vários medicamentos para a memória, que usam medicamentos para o sono, que usam medicamentos para as alucinações, para a agitação, que também não são baratos. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, apesar do tratamento com óleo ainda ser um tratamento que é custoso, mas comparado com os outros tratamentos, ele já está se tornando muito mais acessível da parte econômica das pessoas.
Eu li logo no início da sua apresentação que houve uma decisão judicial em que 3 brasileiros foram autorizados a cultivarem a maconha para uso medicinal. E esse plantio, doutor, ele é feito de qualquer forma? Quem é que faz essa fiscalização? Porque num deles, se eu não me engano, teve autorização para plantio de até 60 pés da erva. Exatamente. O plantio, ele tem toda uma técnica, inclusive tem cursos na internet para isso, e existem algumas comunidades que se dedicam a ensinar as famílias de pessoas que têm problemas, por exemplo, psiquiátricos, problemas de epilepsia, a cultivarem a planta. Tem toda uma técnica para isso. A questão da fiscalização do plantio, ela ainda não tem, mas a autorização para que a pessoa possa plantar, ela só é feita mediante a comprovação médica de que aquela pessoa precisa do medicamento, através de receituário médico, de laudo e de toda a documentação comprobatória. Então, a fiscalização ela é feita na prescrição do medicamento para aquela pessoa, não necessariamente no plantio em si, até porque seria algo muito complicado de se fazer, porque o Brasil é um país enorme, com pessoas em vários lugares, não teria como fiscalizar um por um. E é algo também que, a princípio, não seria necessário, porque o processo de extração do óleo é um processo bastante trabalhoso do ponto de vista farmacológico e exige habilidades para se fazer isso. Perfeito. Mais participação do público. O Lúcio Lobato, que nos acompanha lá de Barcarena, pergunta se um paciente que toma remédio controlado para evitar as crises de epilepsia poderá se livrar das crises e dos remédios com o canabidiol. Boa. Então, exatamente, né? Interessante que as epilepsias foram, né, alguns tipos de epilepsias, como a síndrome de Dravet, por exemplo, né, Lennox-Gastaut, foram as primeiras doenças para as quais o uso foi realmente liberado e a partir daí, então, começou o uso para outras patologias. Existem pessoas e pessoas, tá? A gente não pode generalizar, dizer que todas as pessoas que têm epilepsia vão ficar livres dos medicamentos e livres das crises com o uso do canabidiol. Mas existe um grupo seleto de pessoas que têm epilepsia, por exemplo, aquela criança que teve paralisia cerebral, que tem um quadro de epilepsia associado a distúrbio do sono, distúrbio cognitivo, agressividade, por exemplo, que toma 4, 5, 6 medicamentos muitas vezes. Então, para essa pessoa, tem uma grande chance, sim, dela conseguir uma melhora significativa na qualidade de vida e reduzir ou, às vezes, até tirar. Eu tenho pacientes hoje que eu acompanho que só estão tomando óleo. Eles pararam de tomar os outros medicamentos. Não são todos, isso não é uma regra, até porque o tratamento é individualizado, mas é perfeitamente possível, sim. O que acontece no corpo de uma pessoa que faz uso da maconha de forma incorreta? Bom, acontece o efeito recreativo, né? Eu estou entendendo aqui que o uso da forma incorreta é o uso com fins recreativos. Né? Sim. Então, acontece um momento de euforia, ocorre aceleração dos batimentos cardíacos, ocorre dilatação das pupilas, né, da menina dos olhos, ocorre vasodilatação cerebral, ocorre meio que uma diminuição da sensação de realidade, ocorre um alívio da dor, né, que são os efeitos recreativos. Ocorre um aumento da capacidade cognitiva, uma expansão, né, da capacidade de comunicação e sinais de euforia. Isso, o uso agudo, né? Com o uso crônico, à medida que esses efeitos vão se perpetuando, então você começa a precisar de quantidades maiores para produzir o mesmo efeito e começam a aparecer os efeitos colaterais, dentre eles o aumento do tamanho do coração, né? Porque durante o uso agudo o coração tem que trabalhar mais para bombear mais sangue. E isso vai causando o que a gente chama de sobrecarga no coração. Então o coração vai aumentando de tamanho, a pressão arterial vai se alterando, a pessoa pode ficar agressiva entre os períodos de uso, e ela pode ter insônia, depressão, em alguns casos pode até levar a cometer suicídio ou praticar atos ilícitos, tá? Mas tudo isso decorrente de substâncias que não são o canabidiol. Isso é muito importante frisar aqui. Sim. Como eu já repeti, já falei aqui várias vezes, essas substâncias elas são ativadas quando a planta é aquecida, que é o que acontece quando a pessoa fuma. No momento da extração do óleo, não tem esse tipo de ativação. Outras drogas como cocaína e heroína também podem ter uso medicinal?
Então, quando a gente estuda neurologia na faculdade, né, tem existia antes alguns colírios que se usava, inclusive para fazer exame neurológico, para se detectar determinadas regiões de lesão, né, do sistema nervoso. Hoje, praticamente, a gente não usa mais, e praticamente essas drogas, como a heroína, a cocaína, crack e outros, eles não têm nenhum efeito benéfico, né, para o organismo. Não que a gente saiba. Alguns derivados deles depois passaram a ser usados como medicamentos em situações bem restritas, mas ele mesmo não tem nenhum uso hoje terapêutico que a gente possa citar. Ok, mais pergunta do telespectador. O Antônio Carlos, do bairro do Reduto, pergunta se a questão da cannabis não passa mais por uma questão dialética, por estarmos mais apegados aos termos cannabis e maconha. Se falar canabidiol não ajudaria a desestigmatizar o termo. Interessante. A gente passa sempre, né, por um processo de adaptação. Isso tudo é muito novo para a gente, essa popularização. Apesar de ser novo, a gente tem avançado bastante nisso, graças principalmente às associações de pacientes que se mobilizam e vão atrás e brigam, não deixam barato. Associações de mães que têm crianças com autismo, mães que têm crianças com epilepsia, famílias que têm pessoas com Alzheimer e Parkinson. Eles que são os grandes agentes, né, que promovem essas mudanças, porque eles não conseguem ver o seu familiar sofrendo e ficar ali de braços cruzados, sabendo que existe algo que pode trazer benefício para esses familiares. Então, parabéns aí às associações, têm feito um trabalho fantástico aí, no sentido de destravar. Realmente o termo ele é importante, e hoje a gente usa muito o termo CBD, que é a abreviação de canabidiol, para tentar tirar um pouco da atenção. Mas isso é apenas questão de tempo e hábito. Logo, logo já vai estar todo mundo devidamente conscientizado de que o canabidiol, apesar de vir da maconha, né, da planta, não tem nada a ver com os efeitos recreativos da planta. Que bacana. Infelizmente, doutor Francinaldo, nosso tempo chega ao final, mas eu tenho uma última pergunta. E como é que está o comportamento da comunidade médica? Eles se sentem liberados, tranquilos, livres de tabus para receitar qualquer tratamento à base da cannabis medicinal? Não, Vanessa, ainda não. Ainda existe resistência, né, dentro da nossa classe sobre o uso, tanto por questões culturais, religiosas também, né? Porque nós médicos também somos católicos, grande parte, fomos criados aqui no Brasil, então a gente traz essas ideias, né, da nossa criação, e também pela falta de conhecimento mesmo, porque a medicina canabinoide, inclusive hoje a gente já tem uma sociedade brasileira de cannabis medicinal, ela foi fundada há pouco tempo, então esse conhecimento sobre a planta, esse conhecimento sobre a biologia, né, do medicamento, esse conhecimento, ele é um conhecimento que ainda é pouco difundido no meio médico, tá? Então é algo que ainda vai demorar um pouquinho aí para todos os médicos estarem devidamente tranquilos, né, devidamente aptos a prescreverem, a se sentirem à vontade em prescrever um tratamento à base de canabidiol. Mas esse número está aumentando a cada dia, mais colegas estão procurando treinamento, estão procurando conhecimento, estão procurando cursos, se capacitando para essa nova era aí que a gente está vivenciando. Isso é muito bom e será muito bom para todos nós. Sensacional. Foi um prazer conversar com o senhor novamente, doutor Francinaldo. Prazer é meu, uma boa tarde a todos e vamos em frente aí que tudo vai dar certo. Com saúde para todos, sempre. Bem, eu acabei de conversar, gente, com o neurocirurgião Francinaldo Gomes, ele é especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. A gente vai a um breve intervalo e voltamos já.